Vamos falar do livre-arbítrio e a nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que o livre-arbítrio, no fundo, é uma das maiores e melhores coisas que o homem tem, a liberdade de escolha. Só que tem um problema a liberdade de escolha, não é? Qual que é o problema que ela tem? É que a gente pode exagerar, a gente pode exagerar, né? Fazer coisas que não deve ou deixar de fazer coisas que deveria ter feito. Esse é o problema da responsabilidade. Mas deve existir uma razão para isso. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos em treinamento para sermos espíritos fortes, espíritos evoluídos, para sabermos exatamente o que queremos, a hora certa, as coisas certas, sabermos decidir. E a gente está nesse treinamento ao longo de algumas encarnações, que é justamente para a gente aprender a decidir e resolver as coisas na hora certa, fazer as coisas certas na hora certa. Mas é uma dificuldade, porque no fundo a gente gostaria que tivesse alguém dirigindo a nossa vida, falando o que fazer, o que não fazer, era mais fácil, né? Vai jantar, agora vai tomar banho, escova o dente. Tem semelhança isso com alguma coisa ou não? Vai dormir mais cedo, acorda agora, hora de acordar, vai para a escola, volta à escola, né? Tem, né? Tá vendo? Então, é que nessa fase a gente dá um apoio, né, para os nossos filhinhos, para eles irem se encaminhando na responsabilidade, nas coisas assim, por assim dizer. Mas a gente como adulto, de vez em quando até gostaria, né, de não precisar parar para pensar e nem decidir. Às vezes a gente tem uma dificuldade de decidir se faz ou não faz, essas coisas, não é? Então a gente queria que alguém decidisse por nós. E o grande problema é esse, a gente quer tanto que os outros decidam por nós, que a gente nomeia pessoas para decidir as coisas para a gente, e olha só como que nós estamos. Que problema, né? A gente nomeia as pessoas para decidir as coisas para a gente. E aí a gente vive aí nesse problema, né? Porque as pessoas que se habilitam a fazer isso, muitas vezes, na maioria das vezes, não têm condição de fazer isso. Elas não conseguem nem cuidar da própria vida, vai cuidar da vida de 200 milhões, é difícil de pessoas, né? Mas enfim, também tem uma razão de ser, né? Quer dizer, ninguém tem aquilo que não precisa ou que não merece. Isso serve para todos nós em qualquer momento, qualquer hora, de qualquer forma, tá certo? Então, se nós estamos vivendo dificuldades agora, é porque ou a gente merece ou a gente precisa, de alguma forma isso, não é? Bom, mas seguindo em frente, na pergunta 843, o Kardec pergunta assim para os espíritos, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus concedeu, ele pergunta assim, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos, ele tem liberdade dos seus atos? Pergunta que nós já sabemos que é óbvia, né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Já assistiram um filme que tem uma fábrica de robô, assim, aquele mundo de robô, todo igualzinho, né? Não é um filme do Maluf, agora é um filme novo, chamado Eu, Robô. Não, o nome do filme é esse mesmo, mas não foi ele que fez, não, foi outro, é americano, não é aqui do Brasil. Então ele vai lá numa fábrica de robô, tem aquela fila imensa, todos certinhos assim, arrumadinhos, então todos têm o mesmo programa, do mesmo jeito, todos são feitos iguais, a gente seria assim, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Olha que interessante, o livre-arbítrio, acho que eu não vou poder pôr isso aqui na internet, né, senão vai me comprometer, né? Bom, eu vou pensar depois se eu corto essa parte. O que é interessante é isso, é que cada um de nós está num degrau de evolução, olha que coisa legal. Então, tem gente que já está bem avançado, tem gente que está vindo ainda na cadeia evolutiva, e a gente tem que conviver uns com os outros, porque aquele que já está avançado pode aprender muito mais com aquele que está vindo, porque as experiências dele podem ser diferentes do que a que nós já tivemos, então tem uma série de coisas. E esse que está vindo, ainda no degrau de evolução mais atrasado, ele aprende muito com esses que já estão na frente. Então aqui nós estamos misturados no planeta, por conta disso, para que a gente possa crescer e evoluir, por isso que nós estamos juntos. Então, a gente às vezes reclama, né, de algumas pessoas, de algumas situações pelas quais a gente fala, poxa, mas a pessoa fazer uma coisa dessa nos tempos de hoje, meu Deus do céu, não é? Mas é o degrau evolutivo dela. Então, é o que a gente precisa entender para a gente viver mais suavemente, porque a gente não pode exigir que as pessoas tenham o mesmo comportamento que a gente, todo mundo tem comportamentos diferentes, porque nós estamos em degraus de evolução diferente.
Muitas vezes a gente quer lidar com isso dessa forma. Isso talvez seja um pouco de atraso da nossa parte, né? Querer que todo mundo seja igual é um certo atraso, porque os benfeitores espirituais já pensaram se eles concedessem os benefícios de acordo com as nossas condições. Dizia assim, vamos lá ver. O Sérgio, não vai dar nada para ele hoje não, porque não fez nada, dormiu o dia inteiro, vagabundo, não vai dar nada para ele que se vire. Mas eles vêm aqui e não querem saber o que aconteceu comigo, o que eu fiz, o que deixei de fazer, não querem saber de nada disso. Eles vêm, ajudam, favorecem, e é assim que funciona quando o espírito já tem um entendimento superior, não é? A gente em casa com os nossos filhos, a gente de vez em quando quer favorecer uns, quer prejudicar os outros, não é assim? Porque esse aqui é preguiçoso, esse aqui é estudioso, Mas no fundo a gente pensa assim, não, tem que fazer igual para todo mundo, não é? Aí faz a festa de aniversário igual, faz tudo igual, não é? Mas no fundo ele fica pensando, estou fazendo a festa igual para esse vagabundo aqui que só dorme, não faz nada, vai na escola. E para o outro que é estudioso, esforçado, respeitoso, educado, aí tem que fazer igual, né? A gente fica às vezes chateado com isso. Eu estou falando uma coisa pessoal, porque eu tenho 10 comedores de arroz e feijão na minha casa, então é isso que é o problema, né? Esse que é o problema. A gente tem que tratar todo mundo igual, veja só, não é? Eu não tenho vontade de tratar todo mundo igual, porque não tem evolução para isso. Eu tenho 5 netos e 5 filhos, moram tudo na minha casa. Então, já pensou que coisa difícil, né? Você tem que tratar todo mundo, tratar igual os desiguais, não é assim? É complicado, então é difícil, né? Mas enfim, eu estou aprendendo. De vez em quando faço erro, cometo erro, tenho vontade de matar um todo dia, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O uso da liberdade gera consequências, e todo mundo sabe disso, né? Então você é livre, mas você é responsável, então faça o que você quiser. Quer desferir um projétil? Pode desferir, as leis do Criador autorizam, só que tem o seguinte, as leis responsabilizam. Então você desferiu um projétil, não se preocupe que muito em breve vai vir um projeto na sua direção. É isso, responsabilidade, não é? Então é melhor a gente não desferir projeto, porque ninguém quer um projeto na direção, né? Se vai acertar, se não vai acertar, se vai ser perdido, se vai ser achado, a gente não quer saber disso, então fica longe disso. Bom, a liberdade é o maior dom da criatura humana, mas é igualmente a sua maior responsabilidade, porque cada ato repercute na construção do nosso destino. Agora vou dar uma dica para os que têm mais idade aqui, que é os dois rapazes, a mocinha e o rapazinho aqui. 5 minutos de bobeira na vida da gente, 5 minutos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos falar no tete a tete, né? Porque eles chamaram eu para vir aqui. Se tivesse chamado Haroldo Dutra, ele ia falar das coisas espirituais, e todo mundo falar assim. Então, você está dirigindo, e de repente, sem você perceber, você está querendo correr igual um louco desesperado. E alguém pergunta assim para você, mas por que você está correndo tanto? Aí você fala, eu também não sei. É os 5 minutos de bobeira que todo mundo tem, todos os dias. Se nesses 5 minutos a gente cria um problema, misericórdia, como isso vai dar um trabalho para a gente. Como isso vai ser complicado para todos nós. Então, é preciso tomar cuidado com esses 5 minutos. Está com vontade de fazer coisa que não deve, respira fundo, vai lavar uma loucinha, um tancão de roupa, vai fazer alguma coisa diferente, né? No frio, né? Agora vai esfriar uns dias, ajudar a mãe, tá vendo? É isso aí, ajudar, porque aí a gente consegue se livrar desses 5 minutos que pode gerar para a gente conflitos terríveis, não é? Bom, já o André Luiz fala para a gente o seguinte, cada criatura se encontra na posição que escolheu para si mesmo, então, pela nossa liberdade a gente pode avançar ou pode parar, então, voltar para trás não dá, só para frente e para ou vai para frente, não dá para voltar para trás. Então, chegamos até aqui, daqui para frente, sempre é daqui para frente. Então, isso é uma coisa legal no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento. Bom, nós somos responsáveis, veja agora como os espíritos são terríveis, né? As pessoas vêm na casa do espírito porque todo mundo fala assim, vamos consolar, as pessoas vão ser consoladas, os espíritos vão ajudar, vão dar apoio, mas olha o que eles fazem com a gente. Veja só se tem cabimento um negócio desse, veja só, olha. Nós somos responsáveis pelo que a gente faz, mas também somos por aquilo que a gente não faz. Olha só.
Então, se você pode fazer alguma coisa em favor de alguém e não faz, você é responsável. Meu Deus do céu. É um negócio que no direito eles falam ação e omissão. Nós podemos ser omissos e isso causa para a gente um problema muito grande. Então, viver parece uma coisa tão fácil, né? Mas viver não é tão fácil como parece, porque é assim, aí você está andando na rua, eu não posso falar coisa pessoal, já falei aqui, mas não posso falar, vou falar de um amigo meu, ele tinha um Ford Del Rey 88, aí ele estava com o carrão dele lá, sossegadão, andando nas avenidas, aí ele viu um carro quebrado na rua, falou, ih, quebrou o carro do homem ali, né? Eu podia parar para ajudar, porque eu também tenho um carro velho e tal, mas ele não parava, porque ele ia indo, olhava, ia mais um pouquinho, olhava, mas agora não dá para parar mais, ficou muito longe, aí ele ia embora. E aí quando ele ficava parado, veja só que coisa, né? Então ele errou pela omissão de não ajudar a socorrer um irmão dele de carro velho, né? Para o irmão de carro velho. E depois, quando ele parava, aí ele ficava olhando os carros passar, tudo, falava, mas não tem uma santa alma aqui que para me ajudar, né? Meu Deus do céu! Está vendo só como que funcionam as coisas? É isso. Então, não é fácil, viu, gente? Os Espíritos ajudam muito, é muito bom a gente saber, conhecer, mas é assim, fez ou deixou de fazer alguma coisa que não devia, aí a gente tem que segurar as pontas, consequências. Bom, aí por isso que existe a reencarnação, não é? Porque eu acho que esse o cara do Del Rey aí, esse meu amigo aí, na próxima encarnação, talvez ele precise vir com um carro mais velho ainda, para ele aprender e tem que ajudar os outros a socorrer. Ou ele vai ser guincho, né? Agora que eu descobri por que tem tanto guincho, é o pessoal que não socorreu os outros na outra vida, olha só. Os guinchos servem para isso. Bom, a reencarnação é a escola da vida, onde a gente aprende a corrigir os excessos do passado e exercitar melhor-se para o futuro. Então, que a gente possa aproveitar. De vez em quando a gente tem uns flashes. Vem uns flashes na gente, né? Que essa história de querer pegar um todo dia pelo pescoço, vem um flash, fala, opa, vai devagar, não é assim. Aí você vai lá dar um docinho, compra um suquinho, né? Leva para passear. Ufa, passa aquela vontade, né? Então a gente veio para corrigir mesmo o nosso futuro. Tá certo? Esse é o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos fazer. Bom, no dia a dia nós temos as decisões. Isso que é um problema, não é? Então, por exemplo, vem um irmão seu e pede dinheiro emprestado. O que vocês fazem? Nós podemos errar por ação ou por... Então, aí ele pede dinheiro emprestado. Vou ensinar vocês como é que faz isso agora, tá bom? Não tem nada a ver com a palestra aqui, mas eu vou ensinar vocês. Se uma pessoa muito querida pedir dinheiro emprestado, a senhora até achou interessante, né? Isso aí, já pediram dinheiro emprestado para a senhora? Já. Então, como é que faz? Aí a pessoa vem, normalmente é cunhado, viu? Eu tenho 8 cunhados, Tomara que eles não escutem isso aqui. Mas aí, ele quando vem pedir algum dinheiro para você, ele já perguntou para a irmã dele, que é a sua esposa, a esposa da pessoa, não estou falando de mim, hein? Estou falando dos outros, estou falando de mim, não, estou falando de mim. Aí ele já perguntou se tem cheque especial, se tem limite no banco, se o cartão tem crédito, quanto tem de crédito. Ele já sabe tudo, você não pode mentir para ele, você não pode. Aí eu vou ensinar para vocês agora uma fórmula maravilhosa. Aí ele vem, quer conversar com você, aí você sabe que não pode falar que está sem o talão de cheque. Hoje em dia nem tem talão de cheque, né? Não pode falar que o cartão está suspenso, porque ele já sabe de tudo, já sabe até quanto você tem de saldo no banco. Então... Aí ele vem e fala, escuta, cunhado, você não pode me emprestar R$1.000? Eu falo, puxa, rapaz do céu, olha, eu gostaria muito de emprestar R$1.000 para você, mas você sabe o que eu estou fazendo? Vem aqui, eu vou falar para você, por favor, não fale para ninguém. É que eu estou juntando um dinheiro para fazer uma cirurgia plástica na tua irmã, é uma surpresa que eu quero fazer para ela. Então, estou juntando esse dinheirinho que eu tenho no banco para poder fazer essa cirurgia, mas não fala para ela que é uma surpresa. Mas faz o seguinte, eu te dou R$200, aí você pergunta para os teus outros irmãos se alguém pode te ajudar. Aí, em vez de você emprestar 1.000, você empresta 200. Você não errou pela omissão, certo? Tá certo? Você não errou pela omissão, certo? Aí, o que acontece? Ali na cabeça sua, sabe o que você pensa? Você pensa assim, eu não estou emprestando, eu estou dando para ele o dinheiro, certo? Na sua cabeça, não fala para ele.
Se ele pagar você, aí você vai na churrascaria, vai brincar, vai doar, vai fazer o que você quiser, porque você não estava esperando de volta, certo? Então, eu faço essa fórmula, funciona muito bem, tá certo? Então, em vez de emprestar os 1.000, empresta 20%, 15% do que ele está pedindo, e aí você remete ele para os irmãos dele, fala assim, pede para os seus irmãos, pode te ajudar, alguém pode te ajudar, né? Aí você consegue não errar pela omissão, tá certo? Mas que é duro pedir dinheiro emprestado, emprestar. Se falar que não vai emprestar, pode falar isso também, mas depois você aguenta a sua mulher, né? Depois você aguenta ela. É mais fácil, faz assim, resolve a parada, não vou emprestar e acabou, cada um com seus problemas, pronto, já resolveu tudo, está tudo certo, tudo bem, não tem problema, pode fazer isso. Nós podemos usar o tempo de duas formas, bem ou desperdiçá-lo. Na maioria das vezes a gente faz o que com o tempo? Joga fora. E o maior patrimônio que nós temos é o tempo. Meu Deus, a gente nem dá valor a isso, né? Tem um patrimônio imenso e a gente não dá valor. Bom, nós podemos gerar sentimentos que equilibram ou que desequilibram. Esse é o cuidado que nós precisamos ter também, não é? Ninguém foge à lei das consequências. Cada ideia, cada atitude, cada gesto volta sempre ao ponto de origem. Então, tudo que nós fizermos vai voltar para a gente. Olha só. É bom nem pensar no que nós já fizemos, né? É melhor pensar daqui para frente. O que nós podemos deixar de fazer e não fazer, ou fazer melhor, para que não volte para a gente essas coisas que nós já fizemos, tá certo? E aí, os resultados vão ser mais ou menos parecidos àqueles que nós causamos ou que nós criamos. Não existe aquela ideia de que nós devemos ou precisamos ser perfeitos. Aqui na Terra é impossível ser perfeito. Aqui na Terra não é possível. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades e buscar uma conquista cada vez maior, de condições melhores. Nós não vamos ser perfeitos, mas a gente pode ser melhor. A gente pode não conseguir a perfeição, mas a gente pode ser uma pessoa melhor. Isso a gente pode, cada um pode, não é? Bom, a vida é um campo de liberdade relativa, onde cada espírito escolhe o rumo que deseja tomar, mas responderá pelo fruto da sua semeadura. Então é assim, se plantar limão, vai colher o limão, tá certo? Não tem jeito. Então, dependendo do que a gente está plantando, o que a gente vai colher, tá certo? Bom, no fundo, o livre-arbítrio é um presente. Já pensaram? De vez em quando, a gente não consegue exercitar o livre-arbítrio de uma forma mais ampla, porque existem situações na vida da gente que tolhem o nosso livre-arbítrio. Pessoas que querem ditar as formas que a gente tem que andar. A gente tem aqueles pudores de não falar isso ou não fazer aquilo outro, não participar disso ou participar daquilo. Então, a gente também tem algumas limitações no nosso livre-arbítrio aqui na Terra. Mas o importante é que, com o tempo, a gente vai aprendendo a exercitar o livre-arbítrio cada vez mais. A pessoa mais livre, agora é um negócio chocante, dá para a gente pensar a respeito. A pessoa mais livre é aquela pessoa que faz as coisas que ela não tem vontade de fazer. Olha só, essa é a pessoa mais livre. Bom, é só para a gente pensar, não é? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um ótimo final de semana, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito mais capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom? Para ajudar a gente a pensar, essa é a nossa ideia.